Olá para todos. Assistir futebol e torcer para um time é pecado? É idolatria? Existem coisas que em si não seria pecado. Alguém pode dizer: qual o pecado em ver homens correndo atrás de uma bola? Até esse ponto não seria o problema. O que se refere é o que tal prática pode conduzir a pessoa ao pecado, devido ao mau uso ou aos excessos. Por exemplo, o Facebook e o WhatsApp é pecado? Não é. Mas o mau uso pode levar a pessoa à traição, por exemplo. Existem coisas que em si não é errado, mas pode conduzir ao erro. Vamos para alguns exemplos. O Romanos 14, 21, Paulo disse: bom é não comer carne e nem beber vinho, e nem qualquer outra coisa em que teu irmão escandalize, tropece ou se enfraqueça. O que Paulo quis dizer? Se o comer carne e o beber vinho escandaliza, então não coma e não beba. Aquilo que divide opiniões, aquilo que causa escândalo dentro e fora da igreja, não deve ser feito. Você já deve ter visto jogadores fazendo o sinal da cruz antes de começar o jogo. Isso não adianta nada. Isso não passa de superstição e costume. Você também já deve ter visto que quando o time ganha, alguns jogadores atribuem a Deus. Na verdade, não foi Deus. E quando o time perde, faltou fé? Uma hora Deus concede uma vitória e outra hora não? Deus nunca vai ajudar alguém prejudicando o outro. Deus nunca vai abençoar alguém de uma forma que a glória vai para a pessoa e não para Deus. O milagre de Deus é algo seguido de orações e pregação da palavra. Tudo de uma forma clara, onde a honra vai somente para Deus. Deus não vai pôr uma pessoa em uma posição para ser idolatrada pelos homens. Se Deus fizesse isso, Ele estaria induzindo a pessoa ao erro, tanto a torcida ao erro da idolatria e também o jogador a receber honras e glórias humanas. O que é competir? Competir é derrotar o adversário, mostrar que é melhor do que o outro e ser glorificado pelas pessoas. Alimentar sentimentos de querer ser melhor que o outro. O torcedor deverá torcer pela desgraça dos outros, e no campo, a arena montada para a disputa, regida por palavrões e provocações. Os sentimentos causados nos jogadores e nos torcedores durante uma partida não são aprovados por Deus. Deus é um Deus de ordem e decência, e não de confusão. Deus não aprova rixa, disputa de poder, vanglória, honras humanas, desejar o fracasso de uns para que outros se dê bem. Deus não aprova esse tipo de coisas. Um crente num estádio de futebol não seria algo aprovado por Deus. Salmo capítulo 1, versículo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Frequentar lugares específicos onde as pessoas cometem certos tipos de pecados
não é algo aprovado por Deus, como estádios, baladas, piscinas, né, onde tenham pessoas seminuas, que tenham bebedeiras, festas mundanas, né, regidas a bebedeiras, palavrões, são coisas que não agradam a Deus. O torcedor crente, como também aquele que não é crente, está exaltando o homem, torce para a derrota alheia, e tudo isso pode se tornar uma idolatria. Agora eu pergunto, quando o Brasil perde a Copa, você chora? Seu coração dispara? Quando o seu time é rebaixado para a segunda divisão, você fica triste? Você chora? 1 Tessalonicenses 5:22 diz: abster de toda a aparência do mal, fugir da aparência do mal, fugir de tudo aquilo que possa nos induzir ao pecado. A Bíblia é um livro de princípios e não de pode ou não pode, e nem de mandamentos específicos, como não assistirás futebol, não farás tatuagens, não usarás piercing, e assim por diante. Por se tratar de um livro de princípios, tudo aquilo que formos fazer, temos que ver em que princípio isso ou aquilo se encaixa. Então você precisa ver em que princípio bíblico o futebol se encaixa. Deus não aprova nenhuma atividade onde as pessoas pecam ou estejam sujeitas a pecar. Vou dar um exemplo. Como atrizes de novela, modelos que exponham o corpo, né, que se fotografam seminuas, expondo o corpo e atraindo cobiça de homens, cometendo pecado, e outras que possam ser induzidas ao orgulho, a serem venerados e idolatrados. O crente não pode participar do pecado alheio. Dando o exemplo aqui de atrizes e modelos, não pode participar do pecado alheio, mesmo que não pratique pessoalmente, mas olhar ou apoiar, a pessoa também estará pecando. Apreciar ou se divertir vendo outras pessoas pecarem, correm o risco de terem a mesma condenação. Romanos 1:32. Paulo diz que são dignos de morte, ou seja, condenação, os que tais coisas praticam, não somente as que praticam, mas consentem aos que fazem. Então quem se diverte vendo outras pessoas pecarem, poderá ter a mesma condenação do que aquela que está praticando. Certos tipos de pecado. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O crente só deve fixar a sua mente nas coisas puras, que edifica a sua vida espiritual. O futebol é uma coisa que sempre dividiu a opinião entre os evangélicos. Por exemplo, como cristãos, como crentes antigos, mais tradicionais, não apoiam. E já os crentes mais modernos apoiam. Igrejas como a Assembleia de Deus, por exemplo, que eu cresci nela, aqui em Curitiba, antigamente era algo abominado. Nos dias de hoje já é aceito por alguns e não é aceito por outros. Existem até rapazes aqui, homens, que fazem times de futebol e jogam até nos finais de semana. Algumas congregações já têm isso. Então isso é uma coisa que causa polêmica. Alguns acham que sim e outros acham que não. Eu passei aqui algumas passagens bíblicas, e alguns podem achar que é pecado, outros podem achar que não.
Muito obrigado, então, e até a próxima.